Carreira distribuidora. Gente, a gente vai direto para a redação agora com o Simon Lima, porque ele vai trazer detalhes sobre o caso de uma professora que agrediu uma criança de 5 anos depois de ter errado uma palavra durante a aula. Simon Lima, tudo mudou. Eu queria até fazer uma pergunta indiscreta para você. Quantos anos? Mas é indiscreto quando você faz para mulher, né? Quando é para homem, não é indiscreto. Quantos anos você tem? Oi, Luiz, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Patrulha. Tenho 23 anos, Luiz. 23 anos, é muito novo. Então, Simon, você não acompanhou essa época que o professor ele era tido como um ditador. O professor, em uma sala de aula, ele tinha, em muitas vezes, mais moral do que o pai dentro de casa. Você temia mais um professor do que um pai. Eu já contei essa história uma vez aqui. Eu estudava na escola particular, a melhor escola que tinha em Parnaíba. Meu pai, graças a Deus, conseguiu pagar os meus estudos na melhor escola particular que tinha em Parnaíba. Para o povo de casa entender onde é que eu quero chegar com isso. Os professores nessa época, Simon, você não acompanhou, creio que não acompanhou isso. Quem era fumante fumava dentro de sala de aula, numa escola particular. Então quem mandava era o professor, a autoridade maior era o professor. Mas isso com o tempo mudou, as coisas começam a mudar e você tem que se acostumar com essas mudanças. Hoje uma criança, porque errou uma palavra, ser submetida ao que essa criança foi submetida é uma loucura. Hoje a gente está num mundo que se vive mais, obviamente que existem alguns casos de maior violência, esse foi violento, não foi o de maior violência, mas a gente tem que entender que a educação parte da escola de maneira diferente do que era no passado. Assim como eu acho que você não acompanhou um professor seu fumando dentro de sala de aula, eu não acompanhei os professores dos meus pais usando a palmatória, que você já deve ter escutado isso também. Se falar de uma palmatória, se você errasse na década de 40, década de 50, década de 60, você pegava uma palmada na mão com uma palmatória. Era um objeto feito de madeira para torturar uma criança que errasse. Você vê a tortura psicológica e física que uma criança dessa ficava. Agora eu queria que você trouxesse esses detalhes que aconteceu aqui no estado do Piauí. Com você, Simon. Olha, Luiz, de fato, a gente fica até assim assustado, porque a gente está falando de uma situação que ocorreu dentro de um ambiente educacional, onde as crianças, de fato, hoje, para nós estarmos aqui, nós passamos por dentro deste ambiente educacional, por dentro da escola. E foi justamente dentro deste ambiente educacional que uma criança, um menino de apenas 5 anos de idade, sofreu um tapa, né? Foi agredido por uma professora. E esse caso ocorreu ontem de manhã, no bairro Campestre, na zona leste daqui de Teresina. E a partir da divulgação desse caso, pelo menos outros 10 pais também denunciaram que seus filhos foram agredidos nessa mesma unidade educacional. Então, assim, eu conversei com o pai dessa criança de 5 anos, que é o João Marcos, o pai, o João Marcos, conversou com a nossa equipe hoje de manhã. Foi um desabafo estarrecedor. Assim, de fato, para quem vai assistir agora a reportagem, vai entender tudo o que aconteceu, vai ver que a partir dessa denúncia feita por este pai, foi desencadeado uma série de violências, uma série de denúncias de violências que ocorreram nos últimos tempos dentro dessa unidade educacional e que teriam partido de apenas uma professora. Vamos acompanhar a reportagem. A professora te bateu? Te bateu aonde? Cadê? A vítima é uma criança de apenas 5 anos, que voltou para casa dizendo que não queria mais ir à escola. Professora agressora. A agressora aqui de crianças aqui em defesa aqui. 5 anos de idade, meu filho fez ontem. Ó. Fez 5 anos de idade ontem. Foi agredido hoje pela professora. O caso aconteceu nesta segunda-feira e revelou uma série de violência praticadas por professores da CEMEI Bom Samaritano, localizado no bairro Campestre, zona leste de Teresina. Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez. Conforme os relatos dos pais, o menino saiu da escola já cabisbaixo. Chegou em casa e relatou ter sofrido a violência na unidade escolar.
Nossa reportagem apurou que o menino teria escrito uma palavra errada, o que teria motivado um tapa por parte da professora. Imagens obtidas pela nossa reportagem mostram a mão inchada da criança. Em entrevista à nossa reportagem, os pais pedem justiça, pois além do relato do filho, outras pessoas testemunharam a violência. Segundo eles, chegaram a ser chamados de doidos ao procurar a escola para entender o que havia acontecido. Não tem como tramar contra alguém, não tem como armar, inventar uma conversa, uma história tão grande para poder acusar ou prejudicar uma professora, entendeu? Então, realmente, a gente já fez o levantamento, temos depoimentos de coleguinhas da escola, da própria sala, que já falou para a mãe das crianças que a professora sim bateu no Gael. Já ocorreu outro relato, né? Outro caso que minha esposa mesmo, ela foi barrada pela professora, não era diretora, coordenadora ou psicopedagoga ou o próprio vigia, o próprio funcionário da portaria. Não era nenhum tipo de pessoa dessa classe trabalhadora. Eu tenho que transferir meu filho, eu não quero que meu filho permaneça nessa mesma unidade, entendeu? Por mais que me gere conforto, né, de locomoção, de buscar e deixar até mesmo de pé, eu vou ter que transferir meu filho para um lugar um pouco mais longe, mas eu prefiro que meu filho seja tratado de forma digna, assim como eu fui, a mãe dele foi na escola, você também foi. Após a agressão contra o menino vir à tona, outros pais também decidiram se manifestar. Em um dos relatos, uma mãe afirma que a professora foi grosseira e chegou a agredir a menina. Outro pai afirma que a professora chegou a deixar hematomas nas suas filhas gêmeas. Outra mãe conta que a filha chorava para não voltar à escola, pois as professoras batiam em sua cara. As mensagens e as denúncias feitas pelos pais são fortes. Isso revela uma série de violência por parte de professores da CEMEI Bom Samaritano. Já fiz o levantamento e já passaram de 10 casos no meu Instagram. Você pode ir lá acompanhar, irmão. Tá nítido, tá público, para todo mundo ver. A minha briga não é com o secretário de Educação. Minha briga não é contra ninguém. Eu quero justiça com o meu filho, eu quero que ele seja tratado de forma digna na sala de aula. Só isso. Quero que ele aprenda, sente e seja tratado de forma cordial. As professoras que não querem trabalhar. Se não querem trabalhar, arrumem outro emprego. Só isso. Entendeu? Não maltrate criança. Não descredibilize a minha informação, a minha denúncia, porque eu tenho certeza que ela tem total veracidade dos fatos, tem um apoio, tem testemunha, tem tudo isso. Então, meu filho não vai ser mais um caso isolado. Meu filho realmente tem um pai que tem a voz ativa, meu filho tem um pai que tem contatos, graças a Deus. Trabalho de forma honestamente, pago as minhas contas, entendeu? Os pais registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Disseram também que a escola não tem câmera de segurança, o que dificulta as investigações. A reportagem da Rede Meu Norte procurou a Secretaria de Educação de Teresina, que em nota afirmou que já tomou conhecimento dos fatos e reforçou que a professora não cometeu nenhuma conduta contra a idoneidade física do aluno, mas que já providenciou uma apuração com compromisso e transparência. A atitude desse pai foi muito válida, Simon. A gente sabe que criança, ela não mente. Criança, quando chegar com um hematoma desse e perguntar quem foi que fez isso com você, foi a professora. Ele está falando a verdade. E sempre quando se pergunta, a história é a mesma. Porque quando existe uma mentira pelo meio, uma história que é uma inverdade contada por uma criança, quando você perguntar a segunda vez, a criança já não sabe mais nem o que responder. Já responde de uma maneira diferente. E ele sempre estava batendo na mesma tecla. Foi a professora. Triste uma história dessa, sabe? E outra, obviamente nada justifica agressões por parte de professores, ou melhor, agressões por parte de pessoas desconhecidas. Mas, porque a criança de 5 anos, estamos falando de uma criança de apenas 5 anos de idade, que não tem ciência da realidade, que não tem ciência do mundo, do contexto que está vivenciando, para errar ali uma palavra. Então, nós estamos falando de uma criança que apenas errou como qualquer outra criança. E, de repente, ser vítima de uma violência por parte de um educador, por parte de uma professora, é totalmente revoltante, é totalmente absurdo. E mais absurdo ainda é que, após a denúncia feita por esses pais, outras famílias também decidiram se manifestar, também alegaram violências sofridas por seus filhos. Então, a gente não está falando mais de um caso. Estamos falando de inúmeros casos.
pelo menos 10 pais se posicionaram, denunciaram essa violência sofrida por seus filhos. Então é necessário que a Secretaria Municipal de Teresina, né, a Secretaria Municipal de Educação de Teresina, tome providências a fim de apurar essas condutas, porque, mais uma vez, estamos falando de um local que educa essas crianças, que ajuda na diminuição dessas crianças no mundo do crime, onde todo mundo que nos assiste, tanto eu, você, para quem nos assiste, passou por uma escola, onde fomos educados, onde fomos ensinados. Então, estamos falando de um ambiente educacional que é obrigado a educar essas crianças, a ensinar a ler, a escrever e não fazer um ringue para agredir, para espancar esses menores. Mais uma vez, não estamos mais falando de um caso, estamos falando de inúmeros casos. O que eu trouxe aqui foi apenas um depoimento de uma das vítimas. É verdade, o trauma para essa criança fica que ele não quer mais voltar para a aula e também não é para menos. E concordo quando o pai diz que vai chegar para essa criança, vai realmente acatar esse pedido e vai tirar a criança dessa escola. Obrigado, Simon, pela participação. Qualquer nova informação, chama a gente aqui e a gente volta direto com você da redação. É triste você ver uma situação dessa, né? Eu sempre falo aqui, defendo